Bem-vindos a uma jornada fascinante pela história das santidades, um mergulho profundo no passado que revela os feitos notáveis de almas abençoadas. Hoje, prepare-se para conhecer uma figura que transcendeu as barreiras do tempo e do espaço, uma mulher cuja fé e devoção moldaram o destino de uma nação. No coração de uma terra devastada pela fome, em uma época de incertezas e desafios, surge a história de Santa Ruth, uma mulher de força e virtude. Neste episódio especial, vamos desvendar a incrível jornada de uma estrangeira que se tornou um pilar na história de Israel. A fome a forçou a abandonar sua terra natal, mas a fé a conduziu a um destino grandioso. Descubra como os laços familiares e a determinação de uma mulher mudaram o curso da história. Em um mundo repleto de desafios, Ruth se destacou como um farol de esperança, inspirando gerações futuras e deixando um legado que ecoa até os dias de hoje. Prepare-se para uma emocionante jornada no tempo, onde fé, coragem e devoção se entrelaçam. Este é o canal Hoje na História das Santidades, e eu sou Elsa, seu guia nessa viagem espiritual. Seja bem-vindo! Ruth ou Ruth é uma personagem bíblica do Antigo Testamento. Ela aparece no livro que tem o seu nome, o Livro de Ruth, onde se narra a história de sua vida junto com a história de Noemi, sua sogra. O nome Ruth significa companheira. E companheira foi o que Ruth soube ser de maneira maravilhosa e exemplar. O mais importante de sua vida, porém, foi que, mesmo sendo estrangeira, de sua descendência nasceu o rei Davi. Seu segundo marido, Buz, e seu filho Obed fazem parte da genealogia de Jesus Cristo, sendo mencionados no Evangelho de São Lucas 3, 32. Origens. Ruth nasceu em Moabe, região que fica ao sul de Israel, do outro lado do Mar Morto, atual Jordânia. Pelo que podemos ler no livro de Ruth, esta jovem era uma moabita justa, santa, temente a Deus, embora tenha sido criada conforme o costume dos moabitas. Sabe-se que os moabitas foram inimigos dos israelitas em vários pontos e chegaram a vencer os judeus em algumas batalhas. Ruth entra para a história de Israel. Aconteceu que na terra de Belém houve uma grande fome. Por causa disso, muitos judeus que viviam ali tiveram que emigrar em busca de sobrevivência. Noemi, seu marido Elimeleque e seus dois filhos Malom e Quelion partiram para a terra de Moabe em busca de melhores condições de vida. Lá, Elimeleque veio a falecer. Malom e Quelion se casaram com mulheres da terra. Quelion casou-se com Orfa e Malom, com Ruth. Assim, Ruth entra para a história de Israel e seu nome será lembrado para sempre. Mas isso aconteceu não só por causa de seu casamento com Malom. Ruth fica viúva. Malom e Quelion também vieram a falecer nas terras de Moabe sem deixar filhos. Assim, Noemi se viu sozinha, sem descendentes, numa terra estranha. Por isso, ao saber que a fome tinha terminado em Belém, resolveu voltar. A princípio suas duas noras acompanharam. Noemi insistiu para que elas ficassem em suas terras e se casassem novamente, pois eram jovens e tinham uma vida pela frente. Orfa ouviu o conselho de Noemi e voltou. Ruth, porém, disse que preferia morrer a abandonar Noemi e permaneceu com a sogra até o fim. Nova vida e casamento em Belém. O carinho e a atenção de Ruth para com Noemi chamaram a atenção de todos os parentes. No tempo da colheita da cevada, ela foi trabalhar na lavoura para ajudar em casa e se destacou pela dedicação, pela força e pelo trabalho bem feito. Buz, o dono da lavoura e parente de Noemi, interessou-se por Ruth. Noemi, por sua vez, ajudou na aproximação entre Ruth e Buz. Por fim, esses dois se casaram e deram um neto a Noemi, o que foi razão de alegria para todos.
Ruth na geração dos ascendentes de Jesus. O filho de Ruth, Buz, neto de Noemi, se chamou Obed. Ele foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Assim, Ruth foi essencial para que, um dia, várias gerações mais tarde, Jesus nascesse da descendência de Davi. A importância de Ruth, a Moabita, é grande na história de Israel, pela descendência que gerou e pelo exemplo que deixou. Quando preferiu ser fiel a seu voto de fidelidade à sua sogra, ela mudou o rumo de sua história, da história do povo de Israel e até mesmo da história da humanidade, pois, por causa desta sua fidelidade, houve descendentes que chegaram até o Messias, o Salvador, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, Ruth é também chamada de Santa Ruth. Curiosidades interessantes sobre Santa Ruth. Nome significativo. O nome Ruth ou Ruth significa companheira ou amiga. Essa escolha de nome tem uma conexão profunda com a história de Ruth, pois ela demonstrou ser uma companheira leal ao lado de sua sogra, Noemi, durante as dificuldades. Origem moabita. Ruth era natural da região de Moabe, que ficava ao sul de Israel, do outro lado do Mar Morto. Moabe era tradicionalmente considerada uma nação inimiga dos israelitas, o que faz a história de Ruth ainda mais notável, já que ela se tornou uma figura significativa na genealogia de Jesus Cristo. Relação com o livro de Ruth. O livro de Ruth é um dos menores livros da Bíblia, contendo apenas 4 capítulos. Apesar de sua brevidade, é uma obra que destaca a história de Ruth e Noemi, bem como temas como fidelidade, lealdade e providência divina. Buz e a lei do levirato. Ruth se casou com Buz, que desempenhou um papel fundamental em sua história. O casamento de Ruth e Buz também está relacionado à antiga prática judaica conhecida como a lei do levirato, que envolvia um parente próximo casando-se com a viúva de um parente falecido para garantir a continuação da linhagem. Genealogia de Jesus. Como mencionado no Evangelho de São Lucas 3, 32, Ruth e Buz são ancestrais de Jesus Cristo. Isso destaca ainda mais a importância de Ruth na história religiosa e sua conexão com a vinda do Messias. A história de Santa Ruth é uma narrativa inspiradora que nos convida à reflexão sobre diversos temas, como fé, lealdade, providência divina e a capacidade de uma pessoa de transcender suas origens e circunstâncias. Aqui estão algumas reflexões que podem ser extraídas da história de Santa Ruth. Fé inabalável. Ruth era uma estrangeira em uma terra estranha, mas sua fé e devoção a Deus permaneceram inabaláveis. Sua jornada nos lembra que a fé pode nos guiar através das situações mais desafiadoras. Lealdade e companheirismo. A relação entre Ruth e sua sogra, Noemi, é um exemplo de lealdade e companheirismo excepcionais. Ruth escolheu permanecer ao lado de Noemi, mesmo quando as circunstâncias eram difíceis. Essa lealdade nos faz refletir sobre o valor das relações familiares e o apoio mútuo. Provisão divina. A história de Ruth também ilustra como a providência divina pode operar em nossas vidas, muitas vezes de maneiras inesperadas. Sua colheita na lavoura de Buz e o subsequente casamento são exemplos de como as bênçãos podem surgir de situações difíceis. Superando barreiras culturais. Ruth era uma moabita em uma cultura israelita, o que poderia ter criado barreiras culturais significativas. No entanto, sua integridade, caráter e devoção permitiram que ela se integrasse e se tornasse uma parte valiosa da história de Israel. Isso nos faz refletir sobre a capacidade de superar preconceitos e construir pontes entre diferentes culturas. Legado duradouro. A história de Ruth é um exemplo notável de como as ações de uma única pessoa podem ter um impacto duradouro ao longo das gerações.
Seu papel na genealogia de Jesus Cristo destaca como as escolhas individuais podem ter consequências profundas na história. Santidade e devoção. Ruth é considerada uma santa devido à sua vida de virtude e fé. Sua história nos convida a refletir sobre o que significa ser santo, destacando que a santidade pode ser encontrada nas ações cotidianas, na fidelidade e na busca de fazer o que é certo. Em resumo, a história de Santa Ruth nos lembra que a fé, a lealdade e a devoção podem ser forças transformadoras em nossas vidas. Ela nos inspira a buscar o bem, a superar desafios e a confiar na providência divina. Além disso, sua história demonstra como as escolhas individuais podem deixar um legado duradouro e significativo na história e na espiritualidade. Oração a Santa Ruth. Santa Ruth, mulher de fé inabalável, modelo de lealdade e devoção, olhamos para você em busca de inspiração e orientação. Que sua história nos lembre da importância da fé em tempos difíceis e da capacidade de superar desafios com coragem e determinação. Ajude-nos a encontrar força em nossa fé e a permanecer leais aos nossos princípios, assim como você permaneceu ao lado de Noemi. Interceda por nós junto a Deus, para que possamos enfrentar nossas dificuldades com esperança e confiança na providência divina. Santa Ruth, sua história nos ensina que as escolhas individuais podem ter um impacto duradouro na história e na espiritualidade. Que possamos seguir seu exemplo de integridade e virtude em nossas próprias vidas. Rogai por nós, Santa Ruth, para que possamos viver de acordo com os valores que você representou e encontrar graça diante de Deus. Amém. Espero que você tenha sido tocado pela inspiradora história de Santa Ruth, uma mulher de fé, lealdade e providência. Sua jornada nos lembra que, independentemente das circunstâncias, nossa fé pode nos guiar e nossa lealdade pode fazer a diferença. Se esta história tocou seu coração e você acredita na importância de compartilhar mensagens inspiradoras, convido você a compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Deixe também o seu like, se ainda não o fez, inscreva-se no canal Hoje na História das Santidades para mais histórias que tocam a alma. Agradeço por assistir e por fazer parte desta jornada espiritual conosco. Que a história de Santa Ruth continue a iluminar nossos caminhos e a inspirar nossas vidas. Compartilhe o amor, a fé e a inspiração. Até o próximo vídeo. Amém.